Olá, boa noite. Preparados para a aula de hoje? Bem, nossa primeira aula nós vamos estudar o conceito de conjuntos numéricos. Todo mundo já sabe que conjunto é reunião de alguns ou vários ou nenhum elemento. É de conhecimento também que quando eu tenho um conjunto sem nenhum elemento, eu chamo de conjunto vazio. Com um único elemento, eu chamo de conjunto unitário. Então, o conjunto, ele contém N elementos, vários elementos ou nenhum elemento, ok? Esses elementos podem ser representados por qualquer tipo de objeto. No nosso caso hoje em especial, nós vamos chamar esses elementos de números. Daí então, vamos estudar os conjuntos numéricos. Existem vários conjuntos numéricos, porém hoje nós vamos relembrar alguns apenas. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e conjunto dos números reais. O conjunto dos números naturais abrange todos esses elementos, ou seja, é um conjunto que tem início, porém não tem fim, ele é infinito e abrange todos os números que nós conhecemos desde lá quando éramos pequenininhos. A partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até onde você tiver paciência de contar, nós chamamos de elementos do conjunto dos números naturais. O conjunto Z, que é inteiros relativos, possui também os números naturais. Estão vendo eles aí? O 0, o 1, o 2, o 3, reticências. Combina aqui, ó. Porém, antes do 0, nós temos os números negativos. Então, o que diferencia o número natural para o número inteiro é que, além do 0, 1, 2, 3 que já usamos aqui, nós temos também os negativos. Ao contrário dos naturais, é um conjunto que começa no infinito e termina também no infinito. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais ele é conhecido como o conjunto onde todo e qualquer número pode ser escrito em forma de fração, com um numerador e um denominador. Observe, se eu estiver devendo R$6 a uma pessoa, que é o menos 6, e dividir para duas pessoas, essa dívida será menos 3. Pode dividir, que vai dar o menos 3. Mesma coisa acontece aqui, se eu estiver devendo R$8 a uma pessoa, e dividir para 4 pessoas pagar esta dívida, cada um vai pagar o menos 2. Menos 3 dividido para 3, menos 1. 0 dividido por qualquer número, sem ser ele mesmo, vai dar 0. Observação, o 0 nunca pode vir embaixo, nunca como denominador. Primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás por 0. Se eu dividir o 4 por 2 vai dar o 2, o 9 por 3 vai dar o 3 e assim sucessivamente. Ou seja, concluímos que o conjunto dos números racionais relativos são escritos em forma de fração, porém os resultados são os números inteiros que nós já vimos no conjunto acima. Dentro desses conjuntos, podemos também usar os números decimais exatos. Como, por exemplo, se eu tiver o número 3 e dividir para o número 2, vai dar 1,5. 1,5 é racional? É, mas não é inteiro, porque inteiro quer dizer que não é quebrado. E decimal é quebrado, tem vírgula. E aqui eu estou chamando o conjunto dos números reais, como todos os números que nós trabalhamos aqui, acrescido dos decimais. E esses decimais podem ser qualquer decimais, não apenas os exatos. Tipo 5,123, 1,440, menos 0,82. São números decimais, possuem vírgula, então eles encontram números reais. Então, com esse conhecimento, nós podemos fazer este diagrama aqui, onde os números naturais estão dentro dos números
inteiros, que estão dentro dos números racionais, que por sua vez estão dentro dos números reais. Para você entender direitinho o que nós falamos, aqui está. Relação de pertinência, ou seja, um elemento que é um número pertence ou não pertence ao conjunto que nós estamos estudando. O número 1, o elemento 1, pertence aos números naturais. Lembram que os números naturais é de 0 em diante? Então, 1 pertence aos números naturais. O menos 2 pertence aos números inteiros. Por quê? Porque os números inteiros são todos os números negativos, o 0 e o positivo. Menos 10 sobre 5 pertence aos racionais. Porque se eu dividir, estou devendo R$10 por 5 pessoas, eu vou estar devendo 2, exatamente este número aqui, ó. Então, eu escrevi em forma de fração. Então, ele é um número racional. Por sua vez, o número menos 4, ele não faz parte dos números naturais, porque os naturais, repetindo, é de 0 em diante, para frente. Negativo não pode, então não pertence. Se eu dividir 3 por 2, vai dar 1,5. 1,5, ele não é um número inteiro, então não pertence aos números inteiros. 1,8 é um decimal qualquer. Como os números reais são todos os números, inclusive os decimais, ele pertence aos reais. 1 sobre 4 é uma fração, mas os racionais não são as frações? São. São as frações que são exatas. Por exemplo, R$1 para 4 pessoas é 0,25. Este número não é um decimal exato, então ele não pertence aos racionais. O número 1, por sua vez, é um número que faz parte de todos os conjuntos, então ele pertence aos números reais. O menos 2 também pertence aos números inteiros. Então, se pertence aos números inteiros, obviamente ele pertence aos números reais. O diagrama que eu representei anteriormente está aqui para nós fixarmos os números naturais, números inteiros, números racionais e números reais. Nós já vimos relação de pertinência, pertence e não pertence. Agora vamos ver relação de inclusão. Esse C quer dizer está contido, ou seja, está dentro. E esse C, ao contrário, quer dizer contém, ou seja, toma conta. Observe, os números naturais está contido nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais, que por sua vez está contido nos reais. Ao contrário agora, os números reais contêm, ou seja, toma conta, dos racionais, que por sua vez contém os inteiros, que por sua vez contém os naturais. Esse conhecimento nós vamos trabalhar a relação de pertinência e a relação de inclusão através dos conjuntos numéricos. Bons estudos!